Opa, e aí galerinha, beleza? Tranquilos aí? Como é que vocês estão? Gente, olha só, nas últimas aulas nossas aqui nessa frente, né, a gente tinha começado a falar da membrana, né? Na verdade, acho que foi só uma aula, né, de membrana plasmática. E aí nessa aula eu mostrei para você ali a parte estrutural da membrana, né? O modelo do mosaico fluídico, né? Que ela é um mosaico de fosfolipídios com proteínas. Também pode apresentar ali uma camada de glicídios, né, de carboidratos, oligosacarídeos, que fica na superfície externa, aquela camada que nós chamamos de glicocálix. Então, foi mais falando da parte estrutural da membrana, né? Ela é lipoproteica, né? Ou em alguns casos glicolipoproteica, beleza? Foram esses slides aqui anteriores. No último slide, inclusive, eu estava falando aí de proteínas, né? Mostrando as proteínas da membrana que podem apresentar aí funções diferentes, beleza? Então, esse foi o nosso último assunto, ok? Bom, hoje eu quero falar de transporte através da membrana. Transporte através da membrana, eu estou querendo dizer o seguinte: a membrana plasmática ela é semipermeável, né? Nós já falamos disso. Semipermeável quer dizer que algumas coisas passam pela membrana, mas não é qualquer coisa que vai atravessar aí a membrana, beleza? Tem coisa que não atravessa, tem coisa que atravessa. E a membrana também ela exerce um controle sobre esse processo, né, de passagem de substâncias através dela. Então, existem mediadores, existem muitas vezes proteínas que estão aí controlando esse processo de passagem de certas substâncias, tá? Como eu já tinha mencionado na aula passada. Então ela tem essa permeabilidade seletiva e a gente vai entender aqui como que ocorre esse processo de passagem de substância pela membrana. Beleza? Bom, aqui tem um quadro geral mostrando os principais tipos de transporte. Né? Nós podemos falar que existem aí os transporte passivo e tem transporte que é ativo, beleza? Transporte passivo, transporte ativo. Bom, basicamente, já vou até colocar aqui mesmo, transporte passivo é aquele que ocorre sem gasto de ATP, beleza? Sem gasto de ATP. Muitas vezes a gente fala sem gastar energia, sem gastar ATP, sem precisar de hidrolisar ATP. E o que eu chamo de transporte ativo, que nós chamamos de transporte ativo, é aquele transporte que vai acontecer com gasto de ATP, com consumo de ATP. Certo, gente? Então, se gastou ATP, vou colocar aqui, ó, com gasto de ATP, é um transporte ativo, beleza? Nós podemos falar também que o transporte ativo, ele acontece contra o gradiente de concentração. Contra o gradiente de concentração. Então, nós podemos definir dessas duas formas aí, são as duas características principais do transporte ativo. Depois nós vamos aprofundar um pouco nisso para entender melhor o que isso significa, né? Bom, vamos lá então. Transporte passivo, olha lá, tem a osmose, que é a passagem de água ou outro solvente, né? Na verdade seria a passagem do solvente de uma solução através da membrana, mas o solvente das células acaba sendo aí a água. Então é muito comum a gente falar que a osmose é a passagem da água através da membrana, ok? Sempre no sentido de igualar as concentrações. Aliás, isso é uma característica do transporte passivo, beleza? Sempre o transporte passivo ocorre no sentido de igualar as concentrações, beleza? Nós vamos entender melhor isso aqui que eu estou falando nos próximos slides, aguenta aí. Bom, então osmose, eu estou falando da passagem do solvente, que na maioria das vezes eu vou estar falando da água. Quando é difusão, tá? Difusão, aí eu estou falando do soluto, que pode ser algum tipo de íon, né? Por exemplo, sódio, potássio, pode ser glicose, pode ser algum tipo de substância que está ali dissolvida naquele solvente, tá? Tá fazendo parte daquela solução ali, ok? Quando é transporte ativo, eu estou falando do transporte de algum tipo de soluto também, tá? Por exemplo, a bomba de sódio e potássio, como está indicando aqui, né? A bomba de sódio e potássio transporta sódio e potássio, são íons, beleza? Componentes iônicos aí que vão ser impulsionados de um lado para o outro da membrana. E tem outras bombas também,
A gente costuma falar mais da bomba de sódio e potássio, mas tem bomba de potássio, tem bomba de hidrogênio, né? Tem outros tipos de bombeadores de membrana também, tá? Não é só a bomba de sódio e potássio que funciona como exemplo. Não. Pera aí, o microfone soltou aqui. Deixa eu colocar de volta. Beleza isso, gente? Deu certo. Aí. Bom, além desses transportes aí que nós chamamos de transporte passivo e ativo, tem também os transportes que nós falamos aí ser mediados por vesícula, ok? Processos que envolvem endocitose ou que envolvem exocitose, ou às vezes os dois, né? Nós falamos aí, por exemplo, de fagocitose, né? Pinocitose, beleza? E transportes mediados por receptor, como por exemplo um vírus que entra numa célula, né? O vírus que entra numa célula, ele se liga no receptor e acaba sendo englobado ali. É um processo de endocitose, ok? E exocitose quando alguma substância é eliminada da célula e ela sai ali dentro de um vacúolo, dentro de uma vesícula, beleza? É isso aí. Isso aqui é uma visão geral. Agora vamos entender um pouco melhor esses processos aí, um por um, tá? Bom, aqui eu estou mostrando para você, também de uma forma geral, mas agora já mostrando a membrana, como ocorrem esses processos, tá? Quando a gente fala de difusão simples, ou até mesmo a osmose, tá? A substância vai atravessar ali a membrana sem ter nenhum tipo de dificuldade, tá? Por exemplo, substâncias como a própria água, que vai sofrer osmose, ela vai atravessar por canais, tá? E predominantemente por canais de água que tem na membrana. Então, na membrana das células tem canais que permitem a passagem de água, canais hidrofílicos. E aí a água passa por esses canais livremente, beleza? Em qualquer sentido, de dentro para fora da célula, de fora para dentro da célula, ok? É semelhante ao que acontece também com processos de difusão simples. Ó, aqui está mostrando a difusão simples. Essas substâncias aqui atravessando por um canal, tá vendo? Isso aqui é um canal. Já está até escrito aqui, eu ia escrever, mas já está aqui escrito. É um canal proteico. Por exemplo, tem canais de sódio, tem canais de potássio, tem canais de cálcio, né? Tem canais, são canais iônicos. E também tem canais de água. Só que aí, no caso da água não é difusão, seria osmose, beleza? Mas é assim que a água atravessa a membrana. Por quê? Porque substâncias que são hidrofílicas, elas não conseguem passar diretamente, igual você está vendo aqui nesse processo, ó, pela bicamada de fosfolipídio, né? Então, quando são substâncias, vamos dizer assim, polares, vou colocar aqui, ó, substâncias polares, elas vão atravessar geralmente por canais, em casos de difusão simples, e é o que acontece com a água também no caso da osmose, tá? Beleza? No caso de substâncias que são apolares, substâncias que são lipossolúveis, aí elas já podem atravessar a membrana passando pela bicamada de fosfolipídios diretamente, como está mostrando aqui. Nos dois casos, eu vou chamar isso de difusão simples, beleza? Então, falou que é difusão simples, eu posso pensar esse processo dela atravessar a bicamada, né? Ela pode passar através da bicamada de fosfolipídio, da bicamada de fosfolipídios, beleza? Ou também pode atravessar por canais, como você está vendo aí no esquema, beleza? Os dois são considerados difusão simples. Então vai ter um monte de canal na membrana, essa substância atravessa ali livremente nos dois sentidos, de acordo com o gradiente de concentração. Ou seja, se eu estou falando de difusão simples, aqui é o meio que está mais concentrado, aqui seria o meio que está menos concentrado. Então essa substância atravessa do mais concentrado para o menos concentrado aqui, pelo canal, beleza? Seja difusão simples, seja difusão facilitada, né? Vai ser sempre assim no sentido do gradiente de concentração. A diferença, ó, é que na difusão facilitada, gente, vai ter uma proteína transportadora, ou uma proteína também pode ser chamada de carreadora. Carreadora, no caso dessa proteína que não gasta energia, né? Pode ser chamada também de proteína carreadora. Vou escrever aqui, ó. É muito comum esse nome. Proteína carreadora, né? Um tipo de permease.
Então ela vai facilitar o transporte. Ou seja, essa moléculazinha aqui, que vai ser transportada, ela não atravessaria a membrana apenas por canais e também não atravessaria a membrana passando pela bicamada de fosfolipídio. Essa proteína ela pega essa molécula de um lado da membrana e coloca ela do outro lado da membrana. Ela vai movimentar, ela vai interagir com essa molécula, né? Vai mudar a sua forma estrutural e vai jogar essa molécula do outro lado da membrana, porém sem gasto de energia, beleza? Sem gasto de energia. Então, tanto a difusão simples quanto a difusão facilitada ocorre sem gasto de ATP. Não esquece isso, tá? Difusão simples e difusão facilitada não gasta ATP, tá certo, gente? Beleza. E no caso do transporte ativo, aí são bombeadores, né? São bombeadores. Bombeadores, como a bomba de sódio e potássio ou outros bombeadores. Aí olha lá, ele vai jogar a molécula contra o gradiente de concentração. Repare que aqui está mais concentrado, aqui está menos concentrado. Mas ela vai jogar essa substância do meio que está menos concentrado para o meio que está mais concentrado. Ou seja, isso aqui seria o meio hipertônico, isso aqui seria o meio hipotônico, e ela faz o transporte contra esse gradiente de concentração. Ok? Mas para isso, né, gente? Para isso vai ter gasto de ATP, beleza? ATP vai ser quebrado para gerar esse transporte, para impulsionar esse transporte, beleza? Então a grande diferença é essa, né? O transporte ativo ocorre com gasto de ATP, ok? Então, esses aí são os tipos de transportes, né? Os tipos de transporte que eu falei no slide anterior, aí, os principais tipos. Vamos lá. No caso da osmose, olha só que interessante. Aqui está a osmose acontecendo. Então, osmose, eu vou até pegar outra cor para fazer essa definição aqui. Eu posso falar que osmose é, olha lá, eu posso falar que a osmose é o transporte, anota aí no seu caderno, é o transporte de solvente, beleza? É o transporte de solvente através da membrana, que ocorre do meio hipotônico, ou seja, hipotônico é o meio menos concentrado, beleza? Para o meio hipertônico. E meio hipertônico, lembrando que é o meio mais concentrado, beleza? Do meio hipotônico para o meio hipertônico, lembrando que isso ocorre no sentido de igualar as concentrações. Sentido de igualar as concentrações entre os dois meios, ok? Vamos entender isso, por exemplo. Ó, aqui, se você observar aqui esse meio, esse aqui é o meio hipotônico, ele está menos concentrado. E esse meio aqui está hipertônico, está mais concentrado. Tem a mesma quantidade de água, aqui você está vendo aqui, ó, o limite, né, o nível da água está igual. Né? Aqui seria uma membrana, ok? Uma membrana, né, semi-permeável. Tá? A concentração aqui está alta, né? Essas bolinhas estão representando aqui o soluto, beleza? Está representando o soluto. E esse líquido aqui está representando a água, né? Que seria o solvente, né? Tá aqui, ó. Dá para você ver aqui o nível da água aqui, representando aí o solvente, né? Dessa solução, ok? Bom, então aqui está menos concentrado. Vou chamar aqui de meio A, aqui de meio B. O meio A está menos concentrado que o meio B. Aí depois, olha o que vai acontecer. A água passou para cá. Repare que houve um fluxo de água nesse sentido. Esse foi o fluxo da osmose, o fluxo osmótico. Posso chamar de fluxo osmótico. A água passou para lá. Então aqui aumentou a quantidade de água. Olha só o nível da água aqui agora. Ó. O nível da água está bem aqui. Aumentou o nível da água. Tá? E aqui diminuiu o nível da água. Passou só água de um meio para o outro. Ok? Passou só água de um meio para o outro.
Mas como passou a água nesse sentido, aqui, ó, a concentração agora está muito mais próxima daqui, beleza? A concentração aqui, ó, está mais ou menos igual, né? Mais ou menos igual, vou colocar assim, vou colocar aproximada dessa concentração aqui, ó. Tá vendo? Concentração em A está mais ou menos igual à concentração em B. Não significa que vai ficar igual as duas concentrações. Pode ficar diferente. Mas existe uma tendência de igualar. Beleza? Esse processo aqui osmótico aconteceu no sentido de igualar. Tende a igualar, ou a diminuir, pelo menos, as concentrações. Tende a igualar as concentrações. Não significa que vai igualar, mas é uma tendência de igualar as concentrações. A diferença das concentrações aí diminuiu, ok? Que é uma característica de qualquer processo passivo. Qualquer processo passivo ocorre no sentido de igualar as concentrações, ok, gente? Então vamos lá, vamos para o destaque, para você não esquecer isso aqui. Lembrar que a osmose é o transporte do solvente, que geralmente é a água, beleza? E ocorre do meio hipotônico para o meio hipertônico. Ou seja, vai acontecer do meio que está menos concentrado para o meio mais concentrado. E isso vai diminuir a diferença de concentração. Beleza? Vai tender a igualar as concentrações. Bora para frente. Aqui, ó. Aqui, difusão. Difusão agora eu estou falando do transporte do soluto, né? Então essas bolinhas aqui tá representando o soluto. É o que está dissolvido, né? Sempre você tem que lembrar, gente, que uma solução, qualquer solução, o que tem na solução? Solução tem soluto e tem o solvente. Nunca esqueça isso, né? Por exemplo, água e sal. Você pegou a água, misturou sal. Água é o solvente. O sal que você coloca lá é o soluto, beleza? O sal que você colocou lá é o soluto. Então, aquilo é uma solução. Água com sal. Água mais sal é solução. O sal sozinho é o soluto. A água sozinha é o solvente, beleza? Então, por exemplo, aqui eu estou falando do soluto. Ó. Essas bolinhas estão representando o soluto. É como se fosse o sal, beleza? Ele pode atravessar aqui a membrana. Pode ser glicose, pode ser aminoácido, pode ser outras coisas. Então, aqui ele está atravessando do meio que está com alta concentração. Tá? A gente costuma usar esses colchetezinhos aqui na química para representar a concentração. Então, do meio que está com alta concentração para o meio com baixa concentração. Meio hipertônico, a gente chama isso de meio hipertônico, para o meio hipotônico. Beleza? É isso aí. Então, aqui está atravessando. Isso aqui é um processo de difusão. Opa, deixa eu voltar lá. Isso aqui é um processo de difusão. Processo de difusão, ok? E aí você lembra que tem a difusão simples e tem difusão que é facilitada, ok? Difusão simples, difusão facilitada. Difusão facilitada é quando tem aí uma proteína carreadora. Uma proteína carreadora. Proteína carreadora. Ok? Uma permease. Ok? E a difusão simples é quando ocorre através da bicamada de fosfolipídios ou canais. Beleza? Ou canais iônicos, né? Geralmente canais iônicos. Canais ou pela bicamada de fosfolipídio. Certinho? Bom, transporte ativo, né? Transporte ativo, aí tem gasto de energia. Então é um transporte que vai acontecer. Ah, eu acho que eu não coloquei aqui a definição, né? Vou colocar a definição aqui de difusão, vou colocar aqui embaixo, ó. Vou colocar aqui embaixo. Difusão é o transporte de soluto do meio agora inverte, ó, do meio hipertônico, ou seja, é o meio mais concentrado para o meio hipotônico, que é o meio menos concentrado, ok?
Mas também vai acontecer no sentido de igualar as concentrações. Também ocorre no sentido de igualar as concentrações. Isso é o processo de difusão. Ok, gente? Beleza isso aí? Tranquilo? Beleza. E o transporte ativo? O transporte ativo, eu comecei ali de vermelho, vou terminar de vermelho. Ele ocorre com gasto, né? Eu vou colocar assim, ó. Transporte ativo é transporte de soluto, beleza? Com gasto energético, com gasto de ATP e contra o gradiente de concentração. Ok? Contra o gradiente de concentração. Então, por exemplo, você tem aqui uma membrana, membrana plasmática, e aí você tem ali uma proteína. Vou fazer aqui a proteininha aqui, ó. Tá aqui a proteína de membrana. Vou fazer aqui, por exemplo, a bomba, fazer simplificado para depois a gente ver ali com mais detalhe. A bomba de sódio e potássio. Tá aí a bomba de sódio e potássio. O que vai acontecer? Essa bomba de sódio e potássio vai bombear, né? Vai bombear. Imagina que aqui seja o meio extracelular, lado de fora da célula, e aqui seja o meio intracelular, lado de dentro da célula, né? Sempre o potássio está sendo bombeado para dentro, né? Tem até um macetinho, né? Vem cá para dentro, vem cá para dentro, vem cá para dentro, olha lá, o cá que vai para dentro. Legal, né? Macetinho aí, para você não esquecer. Me ajudou a lembrar, acho que vai ajudar você também. Vem cá para dentro, né? Sempre o potássio está entrando. Se o potássio está entrando, o sódio está saindo. É sempre nesse sentido, beleza? Tranquilo? Sempre nesse sentido. O lado de dentro, ele fica negativo em relação ao lado de fora. Por que fica negativo? Porque manda 2 potássios para dentro, enquanto manda 3 sódios para fora. Beleza? Então isso acaba gerando aí uma diferença de concentração. Na verdade, uma diferença de carga, né? Fica com mais carga positiva do lado de fora do que do lado de dentro. Os dois têm carga positiva, mas está bombeando 3 para fora e 2 para dentro. Então sempre do lado de fora fica com mais carga positiva. Então, lembra desse macetinho, vem cá para dentro, porque o potássio é que vai para o meio intracelular. Então, olha só que interessante. Aqui do lado de fora vai ficar com alta concentração de sódio, mas continua bombeando sódio para fora. Aqui dentro vai estar com alta concentração de potássio, mas continua mandando potássio para dentro. Tá vendo? Então, o lado de dentro tem alta concentração de potássio e baixa concentração de sódio. Enquanto que o lado de fora tem alta concentração de sódio e baixa concentração de potássio. Beleza, gente? Então é contra o gradiente de concentração. Quer ver? Contra o gradiente de concentração quer dizer o quê? Quer dizer que o sódio está mais concentrado do lado de fora e continua sendo bombeado para fora. Ele não vai do mais para o menos concentrado, ele vai do menos para o mais concentrado. E é por isso que acaba gastando o quê? ATP. É por isso que ocorre gasto de ATP. Deixa eu escolher outra cor aqui, ficar roxo. Esse processo aqui vai acontecer com gasto de ATP. ATP vai ser consumido, vai ser quebrado em ADP mais fósforo inorgânico. ATP é uma molécula energética, uma molécula que libera energia, que fornece energia para os processos da célula, tá? Beleza? Quando a gente for estudar metabolismo energético, a gente vai falar mais dela. Mas ATP é sinônimo de energia para você. Aí gasta a energia do ATP, ele vira ADP. Era adenosina trifosfato, o T é de trifosfato, e vira adenosina difosfato, porque liberou um fosfato aqui, ó. Separa um fosfato. Beleza? E essa ligação, essa energia dessa ligação foi usada para fazer o processo acontecer. De uma forma simplificada, é isso aí que está acontecendo. Beleza, gente? Então isso acontece nesse ciclo aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui está mostrando o ciclo de funcionamento. Os íons sódio se ligam na proteína, né? Beleza? Se ligam aqui na proteína. Vou iniciar daqui, ó. Tá aqui, tá liberando potássio, né? Tá liberando potássio. Aí o sódio se liga
3 sódios. Aí, olha lá, ó, o ATP se liga aqui. Na verdade, liga o fósforo aqui, ó, fosforila. Aí ela muda o formato, ó, ela inverte. Libera o sódio lá do lado de fora. Tá vendo? Libera o sódio lá do lado de fora. Aí o sódio sai. Beleza? O sódio sai. O potássio vem e liga. O potássio vem e liga aqui. Tá vendo? O potássio liga aqui. Quando o potássio liga, esse fosfato se desliga daqui. E aí inverte a posição da proteína. Ó. O potássio que foi pego lá do lado de fora, agora vai ser lançado aqui do lado de dentro. Ó. Liberado aqui do lado de dentro. É o ciclo. Continua. Então, do jeito que está jogando 3 sódios para fora, está jogando 2 potássios para dentro. Isso fica acontecendo sem parar. Beleza, gente? Tranquilo? Bom, vamos parar por aqui, porque senão a aula vai ficar muito comprida, né? Acho que já ficou um pouco comprida. Vamos parar por aqui. Aula que vem eu arremato, termina esse conteúdo, né? Termino de falar alguns pontos que são importantes. E encerramos esse assunto. Beleza? Então é isso aí, galerinha. Obrigado por estar aí até agora. Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.